Olá, meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz. No ano 2017, celebramos os 500 anos da Reforma, chamada Reforma Protestante. A data é marcada por outubro de 1517. Embora a Reforma seja muito mais um movimento do que um ato, essa é uma data bem importante e marca essa relação direta que tem a ver com o rompimento com a Igreja Católica e com toda a tradição existente à época e a proposta de uma igreja que seja voltada para o Evangelho e para as marcas da Bíblia Sagrada. Durante esse período, especialmente alguns pilares foram bem colocados. Um deles é que a fé é a nossa base. O segundo tem a ver com a graça, também que Cristo é o único Senhor. As Escrituras como regra de fé e prática e que a glória deve ser dada somente a Deus. Nesse período, quando se celebra os 500 anos, muitas pessoas perguntam qual é a relação da Igreja Cristã Evangélica com a Reforma. A Igreja Cristã Evangélica é uma igreja reformada? Sim, nós temos uma relação direta com a Reforma. A nossa relação não tem a ver com forma litúrgica ou com uma postura de escatologia ou alguma doutrina bem específica. Tem a ver com o fato de que nós somos, sim, uma igreja histórica. Temos uma relação direta com a tradição reformada. Os missionários que trouxeram o Evangelho até nós eram provenientes das mais diversas correntes do protestantismo, da Reforma. Eram gente da igreja presbiteriana, igreja batista, igreja anglicana, igreja dos irmãos, igreja metodista. Gente que, movida pela paixão missionária, colocou no coração o desejo sincero de apresentar o Evangelho de Jesus Cristo nas terras brasileiras. Isso aconteceu há mais de 100 anos. Somos sim uma igreja reformada porque nós cremos com plena convicção de que somos salvos pela fé e a graça de Jesus Cristo. Não temos uma salvação que tenha a ver com obras. Não somos salvos porque somos parte de uma instituição, mas somos salvos pela graça mediante a fé. Somos parte da Igreja Reformada porque Jesus Cristo está no centro da nossa fé. Somos essencialmente cristãos. Somos parte da Igreja Reformada porque temos a segurança de que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Foi assim que os missionários, nossos pioneiros, nos ensinaram. É assim que temos seguido até hoje. A nossa confissão de fé é muito clara quanto à centralidade, à proeminência da Bíblia Sagrada. A ideia de somente pela graça, somente pela fé, Jesus Cristo somente, a Escritura somente e a glória seja dada somente a Deus, são pilares fundamentais da nossa fé. Durante esse ano, nos meses de janeiro e fevereiro, nós estamos trabalhando apenas nesse resgate histórico. Os meses de março até dezembro, vamos separar cada 2 meses para um desses pilares da reforma. A ideia não é que as nossas igrejas exaltem a reforma nesse ano, mas que nos meses de março e abril, por exemplo, se pregue mensagens sobre a graça de Deus, se destaque a importância da doutrina da graça na nossa vida. E assim com cada mês do ano. O nosso Retiro Nacional da Juventude enfatizará a reforma. As mulheres em ação terão retiro lembrando a reforma. No encontro do Ministério da ICEB, vamos também destacar a reforma protestante. O CETECEB terá um grande congresso cultural e teológico lembrando a reforma. A editora Cristã Evangélica tem um material específico para crianças, ensinando a reforma, está preparando uma revista de escola dominical em que o resgate da história e dos valores da reforma devem ser lembrados. Quero convidar você, meu irmão, aqui no ano 2017, caminhemos nesse resgate histórico e que os valores da reforma se voltem para nos lembrar do nosso compromisso com Jesus Cristo, nosso Senhor, a sua palavra, e a salvação pela graça mediante a fé. Ao Senhor nosso Deus seja dada toda a glória. Deus abençoe você, meu irmão.
minha irmã.